fala que da fraqueza a gente tira força, Deus está ensinando para a gente que as áreas da nossa vida que a gente se sente mais fraco são as áreas que se tornam a nossa maior força. As áreas da nossa vida que a gente se sente mais incapaz são as áreas que Deus nos torna capacitados. E essa semana o Espírito Santo tem falado muito isso no meu coração. Deus, ele não diminui o problema. Ele não diminui a luta. Ele aumenta a nossa força. Quanto mais tempo a gente demora para sacudir a poeira e se levantar, mais tempo a gente fica revivendo o problema, remoendo o problema, revivendo o problema, remoendo o problema. Quando a gente é rápido em se levantar, quando a gente é rápido em olhar para frente, largar aquilo que deu errado para trás, a gente caminha mais rápido para aquilo que Deus tem. Amém? Então, existem momentos na nossa vida, a Bíblia fala que Neemias, quando ele olhou para os muros da cidade, tudo destruído, a Bíblia diz que ele chorou, que ele se lamentou. Mas no dia seguinte ele se levantou. O lamento não durou mais que uma madrugada. Ele se levantou e começou a ver meios para reconstruir. E às vezes a gente fica tempo demais perguntando o porquê, o para quê, o porquê, mas por quê? E aí a gente vai perdendo tempo. O que Deus ele quer de nós é que a gente se levante e olhe para a próxima oportunidade. Porque tudo que a gente vive, sem tirar nem pôr, tem aprendizado e tem ensinamento. Como é que Deus faz de uma pessoa? Como é que Deus coloca em alguém a perseverança? Fazendo a pessoa viver por um tempo a mesma situação, o mesmo problema, a mesma adversidade, a mesma luta, fazendo ela orar e não ver resposta, orar e não ver resultado, mas ela continua orando, ela continua crendo, ela continua caminhando. O que essa pessoa se torna? Perseverante. Uma vez vencido aquele problema, nada mais para ela, porque diante de outras situações, ela já conhece o caminho da perseverança e ela vai perseverar. Então não tem outro caminho para se tornar perseverante a não ser permanecer crendo diante de uma situação que já está repetida. A mesma coisa quando Deus quer tornar a gente pessoas fortes, Ele não vai fazer isso com tudo dando certo. Ele vai permitir isso com tudo dando errado. É muito fácil, quando está tudo dando certo, a gente falar de fé, a gente falar de poder, a gente falar de milagre. Mas Deus quer a gente falando de força, de coragem, de poder, de milagre, quando você não está vendo nada disso. Deus, Ele quer a gente falando de vida quando só tem morte, a gente falando de caminho quando não tem saída, a gente falando de milagre, de resultado, quando quem olha não vê nada disso. Quando a menina de 12 anos morreu, a Bíblia diz que ela morreu, porque na ressurreição da menina, o espírito voltou. Se o espírito voltou é porque ele tinha. Só que quando Jesus entrou, ele falou o quê? Ela não está morta, ela dorme. Jesus mentiu? Ele falou aquilo que ele acreditava. Então, igreja, muitas vezes a situação aos olhos humanos acabou mesmo. Só que no que a gente crê? No que a gente está vendo ou naquilo que Deus pode fazer? Porque se eu creio no que Deus pode fazer, eu vou olhar para uma situação que parece que acabou e eu vou dizer, não, tem ressurreição, tem mudança, tem recomeço, tem resposta. Quem está entendendo? E essa palavra que nós vamos ler hoje, o Espírito Santo mostrou para mim 2 filhos, 2 crentes. 2 maneiras que temos de nos comportar diante de uma situação. E aí, às vezes, a gente vai se identificar com um, às vezes a gente vai se identificar com outro. E eu creio que o Espírito Santo hoje vai falar muito no seu coração, amém? Porque falou no meu. Então, quando a gente prega a palavra de Deus, a gente só consegue transferir aquilo que a gente recebeu primeiro.
Por isso que eu acredito que Deus hoje vai renovar muito a sua força, porque essa palavra falou muito comigo. A Bíblia diz em Lucas 15, e eu queria que você fechasse os seus olhos e abrisse os olhos do seu coração, porque nessa noite Deus ele vai plantar essa mensagem na terra do nosso coração, e eu peço ao Senhor, meu Pai, abra o nosso entendimento, porque quem dá entendimento é o Senhor, e a gente entende no nível que o Senhor libera sobre nós. Pedimos ao Senhor que libere sobre nós nessa noite entendimento, percepção e sensibilidade, para que a Tua palavra, Senhor, produza frutos, em nome de Jesus. Amém? Lucas capítulo 15, no versículo 11, fala da parábola do filho pródigo. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhe repartiu os haveres. Agora, nesse primeiro versículo, eu queria que você meditasse comigo numa coisa. Que tipo de filho chega para o pai que está vivo, pede herança, que é uma coisa que você só recebe depois da morte, e ainda diz que vai embora com o pai vivo? Isso chamou muito a minha atenção, por quê? Porque um filho que ama o pai, ele não vai querer uma herança de um pai vivo. Ele não vai querer ficar distante de um pai que está vivo. Ele não vai antecipar algo que ele não precisa naquele momento, porque esse menino tinha tudo. Perto do pai, ele tinha tudo. Ele estava cuidado e amparado. Aí o próximo versículo diz assim, passados não muitos dias, o filho mais novo ajuntou tudo o que era seu e foi para uma terra distante. E dissipou todos os seus bens vivendo de forma dissoluta. Eu queria que você prestasse muita atenção naquilo que Deus falou no meu coração. Aqui está dizendo que ele foi para uma terra distante. A Bíblia chama o nosso coração de terra. Então o que Deus me mostrou nessa palavra, que não era a terra que era distante. Era o coração dele que se transformou numa terra distante do Senhor. A terra do nosso coração pode ser uma terra próxima, mas pode se tornar também uma terra muito distante do Senhor. E nessa terra distante ele começou a perder. Nessa terra distante ele começou a gastar o que ele tinha. O Espírito Santo falou no meu coração que a saída dele da casa representava os momentos da nossa vida em que a gente vai se tornando independente de Deus. Sabe quando que a gente se torna independente de Deus? Sai da casa e o nosso coração se torna uma terra distante? Quando a gente para de consultar o Senhor. Quando a gente não tem mais aquele momento de consulta antes de fazer qualquer coisa. Quando a gente começa a achar, a decidir pelo que a gente acha e a ir, achando que Deus está naquilo. Só que não consultamos o Senhor antes, não fizemos uma oração, não confirmamos se aquilo era da vontade de Deus. E a gente vai indo, a gente vai caminhando, até que chega um ponto que os psicólogos chamam de inflexão. O que é um ponto de inflexão que todos nós passamos na nossa vida? É um momento em que a nossa vida nem vai, nem volta. Ela para. Ela não vai adiante e ela não volta. Você se sente parado, estacionado, estagnado em um lugar. E você quer ir, mas você não sabe por que não vai, por que não acontece, por que não muda. E nesse momento que ele sai da casa, a independência fez ele permanecer em um lugar de perda. Ele só vai acordar depois que ele perde tudo. Não adiantou perder um pouco, mais um pouco, não. Ele teve que perder tudo. Todas as vezes que a gente se coloca nesse lugar de independência, a gente começa a perder. A gente perde a conexão com Deus, a gente vai perdendo a sensibilidade, a gente vai perdendo a nossa fé. E depois a gente vai se vendo num lugar em que o nosso coração se tornou essa terra distante. Tão distante que a gente nem consegue mais ter certeza se Deus quer,
se Deus não quer, se é eu que quero, se é Deus que quer. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aí o que acontece com ele? A Bíblia diz aqui, no versículo 14, que depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Presta atenção, igreja. Essa fome que veio, essa grande fome que atingiu o lugar que ele estava, indica a necessidade do quê? Do básico. E ele começou a passar a necessidade do básico. Entende que não importa o quanto ele tinha, importa como ele estava dentro, e do jeito que a gente está dentro vai ficando do lado de fora. Ele tinha muito dinheiro, ele saiu de casa com muito dinheiro. Só que a terra distante do coração dele fez com que o lado de fora começasse a ficar tão vazio, tão faminto, tão escasso como ele já estava dentro. O mundo físico começou a acompanhar aquilo que estava dentro dele. A distância do Pai, a ausência da presença do Pai, da presença de Deus. E aí ele começou a passar por necessidade. E olha o que diz aqui. Então ele foi e se agregou, se juntou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para guardar porcos. Ali ele desejava se fartar da comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. O versículo 17 diz, então ele caindo em si, ou seja, todas as vezes que o nosso coração se torna uma terra distante do Senhor, a gente não está em nós mesmos, é como se a gente saísse de si, é como se a gente caminhasse. Você já viu que tem pessoas hoje que elas saem todo dia, fazem um monte de coisa, mas é como se não tivesse propósito naquilo? Você já percebeu que tem pessoas que estão vivendo como zumbi? A pessoa faz todo dia a mesma coisa, ela vai, ela volta, ela vai, ela volta, mas a vida da pessoa não tem um propósito. E todas as vezes que o nosso coração vai se tornando essa terra distante, a gente vai ficando fora da gente. Porque para estar em si, só ligado à fonte de vida, a Bíblia não diz que Jesus é a fonte de vida? Longe dele, a gente está se desconectado da vida. E quem não vive, sobrevive. Os animais sobrevivem. A gente tem momentos da nossa vida que, se a gente se distanciar de Deus, a gente passa a sobreviver ao invés de viver. Porque viver é ser abundante em tudo, dentro. Quem está entendendo? Até aqui. Aí aqui diz assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno mais de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Presta atenção nessa parte. Sabe o que começou a faltar para ele? O básico, o pão, aquilo que ele precisava todos os dias. Ele precisou perder o básico, perder aquilo que ele não valorizava para ele reconhecer o valor que o básico tinha. Quantas vezes a gente deixa de valorizar o básico, valorizar o todo dia, valorizar aquilo que a gente tem todo dia, que Deus tem derramado todo dia, porque o nosso coração está se tornando uma terra distante. Essa manhã eu escutei uma coisa muito forte. Uma moça sentou num banco, depois veio um rapaz e se sentou também. Aí esse rapaz, ele estava muito atribulado, com dívidas, problemas financeiros para serem resolvidos, sem saber, sem ter uma saída. E aí sabe o que acontece? A moça que sentou do lado dele estava vivendo os mesmos problemas. Não sabia como resolver, mas ela estava rindo. E pensando o seguinte, qualquer momento vai chegar uma resposta. Qualquer momento vai acontecer alguma coisa. E ela recebeu uma ligação. E aquela ligação resolveu aquele problema. Quem está entendendo? Então,
muitas vezes a gente está vivendo uma situação, mas a nossa expectativa de continuar no problema vai fazendo com que o problema permaneça. E a nossa expectativa sendo mudada, a gente traz uma resposta. Quem está entendendo? Porque Deus trabalha com as nossas expectativas. Se eu não tenho expectativa, eu vou viver de acordo com a expectativa que eu não tenho. Mas se eu tenho expectativas, algo vai acontecer. Naquele momento ele valoriza o básico, aquilo que ele não estava valorizando. Nós não precisamos perder para valorizar. Nós não precisamos perder aquela bênção que temos todos os dias, que Deus tem derramado todos os dias na nossa vida para valorizar. Aquele menino só valorizou depois que ele viu que já não tinha mais nada. E aí ele fala de voltar. E é aqui que a mensagem que eu tenho para te entregar entra. Ele fala assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E levantando-se foi para o seu pai. Presta atenção no que diz aqui agora. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correu. Ainda que a gente esteja distante, ainda que a gente se distancie, o nosso coração se distancie, ele continua nos vendo. O olhar do Pai o viu ainda longe. O nosso coração pode se distanciar, mas Deus continua nos vendo. O olhar de Deus não sai de cima da gente. Deus não deixa de nos ver ainda quando o nosso coração se distancia, ainda quando a nossa mente se distancia, Deus continua nos vendo. E aqui sabe o que aconteceu? O pai restituiu tudo que ele perdeu, porque o que fez a restituição acontecer na vida desse filho? Arrependimento. Só arrependimento. Ele se arrependeu e foi ter com o pai dele. A Bíblia diz que ele colocou um anel no dedo. O anel representa a autoridade. Tem momentos na nossa vida que a gente se sente sem autoridade. A gente se sente sem força e autoridade em uma área que persiste em não mudar. Deus devolveu a autoridade. Calçou os pés dele, mostrando que a distância não fez ele deixar de ser filho. E o que eu quero que você hoje coloque dentro do seu coração, que mesmo nos momentos que o nosso coração se distancia, que a nossa mente se desconecta, Ele continua nos chamando de filho, Ele continua nos vendo, nos olhando, cuidando e nos vendo como filhos, esperando apenas uma atitude de dizer: eu vou voltar a ter comunhão com Deus, eu vou estreitar meu relacionamento com Deus, eu vou ouvir mais a Deus, eu vou me entregar mais para Ele. Para que então a autoridade perdida seja devolvida, para que então a direção perdida seja restaurada. Quem está entendendo isso aqui? Aí, aqui continua dizendo assim, ó. Trazei também, matai um novilho cevado, comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Lembra que eu falei que tem pessoas que parece que não estão vivendo? Quando o nosso coração está em terras distantes, o que está dizendo ali? Ele estava morto, fisicamente? Mas quando a gente se desconecta do Senhor, como é que a gente fica? Sem vida. A gente começa a morrer em vida. Ele não estava morto fisicamente, mas o pai disse que ele estava morto e reviveu. A nossa desconexão com o Senhor vai trazendo morte para a nossa vida, vai trazendo morte para as coisas que deviam estar de pé na nossa vida. Aí quando ele volta, em pouquíssimo tempo, toda a necessidade é sanada, todas as perdas são supridas.
porque não importa o tempo que parece que passou, o tempo que parece que se perdeu, quando Deus restitui, Ele pode fazer em um dia o que levaria 1000 anos para acontecer, porque para Ele um ano é como 1000, e 1000 é como um dia. Quem está entendendo isso aqui? Então, às vezes o tempo que a gente acha que perdeu, o tempo que a gente acha que passou, para Deus é um dia, uma semana, para que tudo que não aconteceu, aconteça. Quem está entendendo isso aqui? Agora, olha só o que fala aqui sobre o outro filho. Fala assim, 25, ora, o filho mais velho estava no campo e quando voltou, ouviu a música e a dança. Chamou um dos servos e perguntou o que era, e ele disse, o teu irmão voltou e teu pai mandou matar o novilho, porque o recuperou com saúde. Ele então se indignou e não queria entrar, porém o pai procurava para conciliá-lo. Mas ele respondeu, há tantos anos te sirvo, sem jamais desobedecer nenhuma ordem sua, e nunca me deste nenhum cabrito. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens, tu mandas matar um novilho para ele? Então o pai lhe respondeu, meu filho, tu sempre está comigo, e tudo que é meu é... Ele fala o quê? Tudo que é meu é... Aquele filho que sempre estava junto com o pai, que não se afastou do pai, não teve uma experiência com o favor, com a graça e com a misericórdia. Por quê? Porque ele não se via como filho. Ele se via como alguém, como um servo que faz algo para receber de volta. Quando eu me vejo como filho, o que eu faço para o Senhor não é para Ele fazer para mim. O que eu faço é por gratidão por aquilo que Ele já fez por mim. Então, se eu sou um filho que estou sempre pensando em fazer para receber, eu não tenho um encontro com a graça, com o favor e com a misericórdia. Mas se eu sou um filho porque faço, porque já recebi, faço porque sou grato por aquilo que Ele já me deu, a minha motivação me faz filho. E quem é filho recebe favor, recebe misericórdia e recebe graça. Levanta sua mão direita, porque o Espírito Santo trouxe você aqui hoje. Porque Ele quer que eu e você venhamos a experimentar do favor, da graça e da misericórdia do Senhor. Amém? Aquele filho não sabia o que era receber o favor, a graça e a misericórdia, porque ele estava preso só naquilo que ele podia oferecer para receber. E quando a gente fica preso no que a gente pode fazer para então receber, a gente fica como esse filho. Eu estou orando e nada acontece, mas eu estou buscando há tanto tempo e não vejo nada mudar, mas eu estou fazendo tanto, eu estou caminhando tão certo, em obediência, e eu vejo desobediente sendo honrado e nada acontece. Quando a motivação é assim, o nosso coração ainda não é de filho. Porque quando temos um coração de filho, e é isso que o Espírito Santo quer derramar sobre nós hoje, esse coração de filho, eu não oro para que Deus faça. Eu oro porque eu creio que Ele já fez, e é eu que preciso ver o que já aconteceu. Eu oro para que então a minha fé aumente, para que eu receba aquilo que Deus já liberou sobre a minha vida. Quem está entendendo? Eu saio do lugar de quem está pedindo para o lugar de quem já recebeu, ainda que não seja visto fisicamente. O Espírito Santo quer que a gente tenha esse coração, porque ali, o filho que parece que fez tudo errado, foi alcançado pelo favor, pela graça e pela misericórdia. E o outro se sentiu injustiçado. Por quê? Porque ele não entendeu o favor.
porque ele não entendeu a misericórdia, porque ele não entendeu a graça. Quando a gente entende a misericórdia e o favor de Deus, então ainda que a gente, no nosso coração se distancie, ainda que a gente fale, a gente sabe o nosso lugar diante de Deus, a gente sabe que nós somos filhos. E que no momento de Deus, tudo que foi perdido será restituído. Amém? Quem entendeu isso aqui essa noite? Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero que você coloque as duas mãos sobre o seu coração. Porque Deus, Ele quer que tenhamos um coração de filho. Aquele filho mais velho ficou indignado. Aquele filho mais velho se sentiu perdendo. Sendo que o pai disse, tudo que é meu é seu. Mas ele não sentia que era. Ele queria apenas um novilho quando ele já tinha tudo. Quantas vezes a gente quer só uma coisinha de Deus quando Ele está olhando do céu e está dizendo, mas eu já te entreguei tudo. Quantas vezes a gente se entristece porque algo não chegou. Quantas vezes a gente se entristece porque algo não aconteceu e Deus está olhando e está dizendo, eu já te dei tudo. É o nosso olhar que está distante, é a nossa fé que está distante. Mas nessa noite o Espírito Santo, Ele transforma a nossa mentalidade, o nosso coração, em uma mentalidade de filho, em um coração de filho. O filho, ele não deixa de ser filho porque se afastou. Ele não deixa de ser filho porque enfraqueceu. Ele não deixa de ser filho porque falhou, não. A diferença de sermos filhos e servos é porque o filho, ele se arrepende. E ele sabe que não há vida longe do Pai. Ele sabe que não há vida sem o Pai. Nessa noite, Senhor, restaura o nosso coração. Nessa noite, Senhor, restaura o nosso olhar, para que tenhamos esse coração desse filho que sabe que o olhar do Senhor não sai, que o Senhor está nos vendo até nos momentos de distanciamento, que o Senhor está nos vendo no momento da nossa fraqueza, e que o Senhor só espera uma atitude, um passo, para devolver a autoridade, para devolver a direção. Nessa noite Deus está derramando força sobre a sua vida. Nessa noite Deus está dando autoridade para você vencer nas áreas que você ainda não está vencendo. Nessa noite Deus está devolvendo a direção que você pode ter achado que perdeu, que se perdeu no caminho, mas Deus devolve a direção. Ele direciona, Ele volta a direcionar os seus passos para que você chegue no lugar em que Ele já tem pronto, em que Ele já tem preparado. Declare nessa noite, eu sou filho.